Olá, bem-vindos ao Expoente! Neste vídeo vão ser resolvidos os itens 11 e 12 do caderno 2 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. Na pergunta 11, optou-se pela resolução da pergunta 11.2 por se integrar no Programa e Metas Curriculares de Matemática A implementado em 2015-2016. Desta forma, a pergunta 11.2 diz o seguinte: qual é, para qualquer número real positivo A, o limite da sucessão n mais ln de A sobre n, tudo elevado a n mais 2? Portanto, temos então que resolver este limite. O limite de n mais o logaritmo de base e de A sobre n elevado a n mais 2. Nós sabemos que um limite notável é o limite de 1 mais x sobre n elevado a n, que é igual a e elevado a n. E porquê é que isto é importante? Porque se nós repararmos no nosso limite, nós temos aqui n sobre n, que é exatamente 1. E também temos ao expoente o n, tal e qual como no limite notável. Então, se fizermos algumas manipulações, conseguimos facilmente resolver este limite. É isso então que vamos fazer. Vou então separar a fração. Vamos ficar com o limite de 1 mais o ln de A sobre n, tudo elevado a n mais 2. E agora, o que é que nos falta fazer para termos algo semelhante ao limite notável? Separar aqui este expoente. E nós sabemos, pela regra das potências, que potências com a mesma base é igual a essa mesma base com a soma dos expoentes. E, portanto, é isto que vamos utilizar. Vou então separar este limite em duas potências com a mesma base. Ou seja, esta base elevado a n vezes outra potência com igual base elevado a 2. E agora nós sabemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites, e é isso que vamos fazer. Vou separar 1 mais logaritmo base e de A sobre n elevado a n vezes o limite de 1 mais o ln de A sobre n ao quadrado. E ora então aqui temos o limite notável e, portanto, o resultado é e elevado a ln de A. E agora já posso substituir o n por mais infinito, porque o limite de uma sucessão é sempre para mais infinito. Vamos ficar com 1 mais o ln de A sobre mais infinito ao quadrado. Ora, nós sabemos que e elevado a ln de base e de A é igual a aqui um corte e, portanto, é somente igual a A. Portanto, vou já dizer que a primeira parte é igual a A vezes 1 mais, e agora qualquer número sobre mais infinito dá 0, portanto temos 1 mais 0 ao quadrado, que é igual a A vezes 1, que é somente A. Portanto, a resposta correta a 11.2 é a opção C. A pergunta 12 diz o seguinte: considere a função h de domínio R exceto 1 definida por h de x igual a e elevado a x sobre x menos 1. E a pergunta 12.1 diz para estudar a função h quanto à existência de assíntotas do seu gráfico paralelas aos eixos coordenados e, caso existam, escreva as suas equações. Ora então, nós queremos saber especificamente assíntotas paralelas aos eixos coordenados, portanto, assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Vamos começar pelas assíntotas
assintotas verticais. A função h é uma função contínua. Porquê? Porque é o quociente de duas funções contínuas. É elevado a x é uma função contínua e x menos 1 também é uma função linear e, obviamente, contínua. Portanto, a única opção para termos uma assíntota vertical será no ponto x igual a 1, que é o ponto onde a função não está definida. Como é que verificamos então? Fazendo o limite da função para o ponto 1 à esquerda e à direita. Vamos então fazer isso. Vou começar por o limite quando x tende para 1 à esquerda de h de x, ou seja, o limite quando x tende para 1 à esquerda de e elevado a x sobre x menos 1, podemos substituir e ficamos com e elevado a 1 sobre 1 menos 1. E o que é que isto dá? Portanto, e elevado a 1 dá simplesmente e, e agora precisamos de ver quanto é que dá 1 menos 1. Dá 0, mas será um 0 negativo ou um 0 positivo? Ora, vou desenhar aqui a nossa função x menos 1, que é uma função linear que passa em menos 1 e é 0 também em 1. E quando nós temos o limite desta função para 1 à esquerda, a função realmente é 0, mas é um 0 negativo, porque a função é negativa. Então temos 0 menos. Portanto, é sobre 0 menos, qualquer número sobre 0 dá infinito, mais com menos dá menos. Portanto, menos infinito. Ou seja, a nossa função, quando tende para 1 à esquerda, tende para menos infinito. Portanto, temos aqui uma assíntota vertical. Vou tentar desenhar, não sei mesmo como é que se comporta a função, mas sei que quando chega ao ponto 1, pela esquerda ela vem para menos infinito. Vamos então ver o que é que acontece quando vem a função pela direita. Vamos então fazer o limite quando x tende para 1 mais da mesma função, ou seja, de e elevado a x sobre x menos 1. Mais uma vez temos e elevado a 1 sobre 1 menos 1. Continuamos a ter e em cima e agora já sabemos que esta função, quando tende para 1 à direita, é positiva. Portanto, temos 0 mais e mais com mais dá mais. Portanto, e sobre 0 mais vai dar mais infinito. Ou seja, novamente, quando a função vem pela direita, tende para mais infinito quando chega a x igual a 1. Portanto, temos a reta x igual a 1 é uma assíntota vertical de h paralela ao eixo dos y, ou o eixo das ordenadas. Vamos então agora passar para as assíntotas horizontais. Como aqui desenhei já intuitivamente no gráfico, precisamos de saber se quando a função tende para mais infinito ou para menos infinito, se torna horizontal, ou seja, se existe alguma reta horizontal que é assíntota a esta função. Portanto, precisamos de fazer o limite de h de x quando x tende para menos infinito e posteriormente para mais infinito. Vamos então fazer agora para menos infinito, vamos ficar com o limite quando x tende para menos infinito de e elevado a x sobre x menos 1, vou substituir e elevado a menos infinito sobre menos infinito menos 1. Em baixo já sabemos que temos menos infinito. Se tenho menos infinito e tiro 1, ótimo, fico na mesma com menos infinito, é um número muito maior. E agora só resta saber quanto é que é e elevado a menos infinito.
Ora, a função e elevado a x é uma função que tem o valor 1 quando x é igual a 0 e tem o valor de e quando x é igual a 1 e sabemos que tem esta forma exponencial. Portanto, e elevado a menos infinito é 0. É 0 e é um 0 positivo, porque a função é positiva mesmo tendendo para menos infinito. Ora então, 0 sobre menos infinito dá 0. Ou seja, é verdade, quando a função h tende para menos infinito, o resultado é 0. Falta verificar também se o mesmo acontece quando x tende para mais infinito. Vamos então fazer o limite para mais infinito de e elevado a x sobre x menos 1. Vou substituir e ficamos com e elevado a mais infinito sobre mais infinito menos 1. Em baixo temos então mais infinito pelos mesmos motivos de há pouco. Tenho mais infinito, tiro 1, fico na mesma com mais infinito. E e elevado a mais infinito dá... Ora então, quando temos um x muito grande, a função também é muito grande, portanto, tende para mais infinito quando o x tende para mais infinito. Portanto, temos o resultado de mais infinito sobre infinito, que é então uma indeterminação. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma manipulação. Nós sabemos, olhando para este limite, que existe um limite notável muito semelhante, que é o limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x e que dá mais infinito. Portanto, a manipulação que vou fazer é dividir em cima e em baixo por x. Ora então, vou aqui apagar esta parte que deu indeterminação e, portanto, não nos ajuda nada e vou fazer essa manipulação. Portanto, vou ficar com o limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x menos 1 sobre x. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, portanto, vou ficar com o limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre o limite quando x tende para mais infinito de x menos 1 sobre x. Em cima temos um limite notável, já tínhamos visto que dá mais infinito, sobre o limite de baixo, que é o quê? Que é a mesma coisa que ter que o limite de x, quando tende para mais infinito, de 1 menos 1 sobre x. E, portanto, em cima temos mais infinito sobre... Vou substituir agora o x por mais infinito, portanto temos 1 menos 1 sobre mais infinito, ou seja, mais infinito sobre 1 menos 1 sobre mais infinito, aqui temos 0, e portanto temos mais infinito sobre 1, que é igual a mais infinito. Portanto, quando a função tende para mais infinito, o resultado é também mais infinito. Ou seja, não há uma assento horizontal. Ela deve fazer qualquer coisa como isto. É infinitamente crescente. Portanto, a resposta que falta é dizer que y igual a 0 é uma assíntota horizontal de h quando x tende para menos infinito. A pergunta 12.2 diz o seguinte: resolva em R(1) a equação x menos 1 vezes h de x mais 2 elevado a menos x igual a 3. Portanto, temos apenas que resolver esta equação. Vou então copiar a equação e substituir h de x pela expressão, ou seja, e elevado a x sobre x menos 1 mais 2e elevado a menos x igual a 3, nós já sabemos que o x tem que ser diferente de 1. Vemos aqui por este denominador, mas vemos também pelo enunciado, em que nos dizem que a equação tem domínio R(1). Portanto,
Continuando, temos então este x menos 1 corta com este denominador, ou seja, ficamos com e elevado a x mais 2e elevado a menos x igual a 3, e agora podemos então simplesmente colocar este expoente negativo numa fração, ou seja, 2 sobre e elevado a x igual a 3. Ficamos com uma equação com uma fração, portanto vou colocar tudo ao mesmo denominador, e isto significa que vou multiplicar por e elevado a x os restantes termos. Ficamos com então e elevado a x ao quadrado sobre e elevado a x mais 2 sobre e elevado a x igual a 3e elevado a x sobre e elevado a x. Se está tudo a dividir por e elevado a x, podemos cortar e ficamos então com e elevado a x ao quadrado mais 2. Vou passar o 3 elevado a x para cá, ficando então com menos 3 elevado a x igual a 0. E se repararmos, temos aqui uma equação do segundo grau. Basta apenas mudar a variável. E é isso que vou fazer. Portanto, vou dizer que a é igual a e elevado a x. E vou agora escrever a equação com esta nova variável. Temos então a ao quadrado mais 2 menos 3a igual a 0. Colocando na forma canónica, ficamos com a ao quadrado menos 3a mais 2 igual a 0. E, portanto, vou utilizar a fórmula resolvente para resolver esta equação do segundo grau. Vamos ficar então com a igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Ficamos então com a igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 8 sobre 2, o que quer dizer que temos a igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, e desdobrando este mais ou menos ficamos com a igual a 3 mais 1 sobre 2, ou a igual a 3 menos 1 sobre 2, que é equivalente a ter a igual a 3 mais 1, que dá 4 sobre 2, 2, ou a igual a 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. E agora vou novamente mudar a minha variável. Vou dizer que e elevado a x é igual a a, que era aquilo que tínhamos no início. E fazendo esta substituição, temos então que e elevado a x é igual a 2, ou que e elevado a x é igual a 1. E resolvendo, ficamos com x igual a ln de 2, ou x igual a ln de 1, que é a mesma coisa que dizer que o x é igual a ln de 2, ou que o x é igual a 0. E, portanto, o conjunto solução é, então, ordenando do menor para o maior, 0 e o ln de 2. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.